Diário de um Mago Morto. Capítulo 341. A noite caíra profunda. O luar não conseguia atravessar as nuvens espessas. Em um penhasco a alguma distância de Saul e dos outros, uma luz brilhou e ganhou vida. Vinha de um farol decrépito. Ninguém sabia quem ainda permanecia sozinho à beira-mar, lançando um facho solitário e constante de segurança sobre as águas escuras como breu. Saul mudava continuamente de posição, mantendo-se em pé onde a água do mar mal cobria seus tornozelos. De tempos em tempos, ele estendia sua metamorfose de alma para a água usando o toque do tormento, sondando a concentração de fragmentos de alma e quaisquer outras anomalias. Ocasionalmente, braços pálidos e sem autopreservação se estendiam para tocá-lo, apenas para acabar fazendo uma contribuição insignificante às reservas de energia da alma de Saul. Após Saul rejeitar a cooperação, Andy e Parker rapidamente deixaram a costa, recuando para as sombras sob o penhasco. Suas figuras apareciam e desapareciam, aparentemente protegidas por algum tipo de feitiço. Todos os três estavam esperando o aparecimento da Maré das Almas. De acordo com os moradores locais, antes de cada Maré das Almas, o céu ficava opressivamente sombrio e ventos fortes sopravam pelo mar. Quando a superfície da água começou a se encher de inúmeras formas humanas borradas, esse foi o sinal de que a Maré das Almas havia chegado. A água do mar ficaria quente, mas as roupas encharcadas nela ficariam ainda mais pesadas. Respirações pesadas ecoavam ao lado dos catadores de conchas em pé no mar. E se ousassem desembrulhar os panos pretos que cobriam seus rostos, descobririam que quem respirava eram, na verdade, cardumes de peixes emergindo das profundezas. Os peixes que normalmente não conseguiriam respirar na superfície da água, ficavam em pé, colocando a boca para fora das ondas, olhando com desejo para o céu estrelado e emitindo sons de ashi, ashi, como se os mortos-vivos do fundo do mar estivessem ansiando por ar. Nesse momento, se um catador de conchas não conseguisse escapar a tempo, fugindo para a costa e depois para o interior, ele lentamente começaria a ser assimilado pelos peixes ao redor. Suas cabeças se inclinariam para cima, suas bocas se abririam, respirando cada vez mais rápido, enquanto o ar em seus pulmões se tornaria cada vez mais rarefeito. Por fim, atordoados e delirantes, eles seguiram o peixe sem olhar para trás, mergulhando fundo no oceano, para nunca mais serem vistos. Naquela noite, os ventos perto do mar estavam realmente fortes, e a noite estava estranhamente escura. Talvez a Maré das Almas estivesse prestes a chegar. Os catadores de conchas locais já haviam abandonado a praia completamente antes do anoitecer. Até onde a vista alcançava, apenas Saul e os outros dois aprendizes de mago permaneceram. No entanto, os três esperaram com estados de espírito completamente diferentes. Você está nervoso. O que você viu agora? Escondidos nas sombras do penhasco, suas figuras escondidas da vista de fora, Parker finalmente falou com Andy, que ainda estava tremendo. O poder mental de Saul é tão forte. Só senti uma pressão dessas vindo de magos de verdade. Parker franziu levemente a testa, depois relaxou. Parece certo. Gero disse algo parecido. Ele detectou sua investigação? Provavelmente não. Mesmo muitos magos de verdade não conseguem perceber meus métodos. Milímetro. Sua habilidade de reconhecimento é incomum. Os dois continuaram observando o mar, ocasionalmente olhando para Saul com o canto dos olhos. Por que você acha que ele insiste em ficar na água desse jeito? Isso não o incomoda? Andy coçou a pele atrás da orelha. Suspeito que ele esteja testando algo através da água do mar. Aqueles aprendizes apoiados por mestres poderosos realmente têm todo tipo de truque. Quem sabe que tesouros ele está escondendo? Andy lambeu os lábios, sua voz ficando mais fria. Parker, você poderia levá-lo? Se for só uma luta, tenho 60% de chance. Se for uma luta até a morte, ele está acabado, disse Parker calmamente. Mas antes que Andy pudesse responder, ele de repente deu um beliscão forte na bunda dela. Mas não é isso que me preocupa. Aprendizes das grandes facções, especialmente aqueles orientados por magos de segunda classe como ele, sempre carregam consigo trunfos que salvam vidas. Isso é uma coisa. Nós também temos os nossos. Mas se ele estiver carregando uma maldição rastreadora, estaríamos em apuros. Uma maldição? Andy olhou para cima surpresa, coçando o pescoço novamente sem perceber. Certa vez, acidentalmente, viu uma briga em uma área proibida, duas pessoas se chocando, e uma delas também era aprendiz de um mago de alto escalão. Não havia outras testemunhas além de mim. Mas eu vi claramente, depois que o assassino conseguiu, uma sombra irrompeu do corpo da vítima e se enterrou no dele. Quando saímos da zona proibida, o mestre da vítima já estava esperando do lado de fora e identificou o assassino instantaneamente. Só mais tarde descobri que era um tipo de feitiço de rastreamento. Parker não deu mais detalhes sobre o fim miserável do assassino. Em vez disso, continuou alertando Andy. Magos de alto escalão geralmente não dão aos seus aprendizes itens mágicos muito além do seu nível. Isso pode sair pela culatra e prejudicá-los. Mas maldições rastreadoras são diferentes. Elas são seguras. Elas ajudam a proteger a vida do aprendiz, ou seus segredos. Andy fez beicinho, como se estivesse vendo um baú de tesouro criar pernas e fugir bem na sua frente. Principalmente depois de ter sido tão abalada pela força mental aterrorizante de Saul, a lembrança disso a deixou humilhada.
Seu desejo de matá-lo só aumentava, na esperança de apagar sua vergonha. Mas ao ouvir o aviso de Parker, ela sabia que nunca teria essa chance. O quê? Ela deveria apostar que Gorsa não se importava com a vida desse aprendiz de gênio? Todo mundo sabia que era uma aposta perdida. Entendi. Andy levou a mão ao traseiro dela novamente, sentindo o local onde Parker a beliscou ficar com mais coceira. Nesse momento, ela virou a cabeça de repente para olhar para a esquerda. O que é? Acho que acabei de ver uma borboleta voando. Mas nem pensar, não tem como uma borboleta estar aqui. Devo ter visto coisas. Uma borboleta? Parker examinou a área, encontrando apenas alguns pequenos insetos voadores. Será que isso pode ser o início do campo de perturbação da consciência antes da maré das almas? Mas não deveriam ser peixes, e não borboletas? Provavelmente estou muito nervoso. Andy não conseguia mais encontrar nenhum sinal da borboleta, e a coceira em sua pele havia desaparecido. Seu humor melhorou imediatamente e ela parou de pensar na conversa anterior. Ela descansou a cabeça no peito de Parker, ouvindo seu batimento cardíaco. O que ele está fazendo agora? Parker não tinha notado o flerte de Andy. Ele estava observando Saul com o canto do olho o tempo todo. Saul de repente deu um passo à frente, caminhando em direção a águas mais profundas. Andy olhou para ele ao ouvir isso, observando parar quando as ondas atingiram seus joelhos. Ela não pensou muito nisso. Ela riu baixinho. Não me diga que ele foi enfeitiçado. Seria constrangedor. A água gelada do mar ardia nas panturrilhas de Saul. Embora não conseguisse ouvir a conversa dos dois aprendizes, sabia que eles o observavam. Quanto a se eles estavam tramando algo contra ele, essa era outra questão. Quanto mais inteligente uma pessoa era, mais cautelosa tendia a ser. E como Parker conhecia Jero, ele não podia ser muito tolo. Após mais um teste de densidade de fragmentos de alma na água, Saul falou de repente. O que você fez com aquele Andy? Uma borboleta prateada apareceu em sua visão, batendo as asas suavemente, planando para cima e para baixo. O vento cortante do mar não conseguia mover suas asas frágeis nem um pouco. Irmão Saul, ela estava te sondando agora mesmo. Anki, achei que ela estava sendo sorrateira, mas aquela coisa grudou na sua pele como gosma. Que nojo! Saul deu mais um passo à frente, erguendo uma das mãos. Uma esfera amarelo clara surgiu logo abaixo da superfície transparente de sua palma. Mais cedo, a garota chamada Andy o estava observando secretamente. A investigação foi breve e disfarçada, feita para parecer sutil. Mas o que ela não sabia era que todo o corpo de Saul havia sido alterado pela resina da alma. Sua pele era extraordinariamente sensível às sondas externas, especialmente aquelas que carregavam força mental. No instante em que a sombra na superfície do mar se desfez, Saul conseguiu até mesmo capturar um vestígio restante de sua retirada. Ele olhou para a palma da mão, analisando-a com o conhecimento que havia adquirido. Andy provavelmente é especialista no elemento água. Ela usa afinidade com a pele para realizar vigilância oculta. Além de sua conexão espiritual com o alvo, essa habilidade não tem nada de especial. Tendo compreendido em grande parte a magia de Andy, Saul perdeu o interesse e abaixou a mão. À medida que sua palma se virava, o amarelo claro foi gradualmente consumido por um cinza fantasmagórico. Não sobrou nenhum traço. A essa altura, a água do mar já ultrapassava os joelhos de Saul. As ondas vinham camada após camada como se tentassem empurrá-lo para longe. Ele parou novamente para testar a concentração de fragmentos de alma na água. Nenhuma diferença em relação às águas rasas. Saul olhou para o horizonte. De repente, seu corpo saltou para fora d'água, parando no ar antes de se lançar para a frente novamente. Irmão Saul, aonde você está indo? Penny, que estava brincando nas ondas, voltou a aparecer. Você não estava planejando esperar na praia pela maré das almas? A concentração de fragmentos de alma na água não aumenta há muito tempo. Nesse ritmo, a maré das almas não vai acontecer esta noite. Se vou perder a noite inteira esperando, é melhor ir ver com meus próprios olhos. Capítulo 342. O feitiço voo era uma magia de segundo grau que Saul aprendeu durante suas pesquisas sobre embarcações. Era uma magia auxiliar altamente prática que quase todo aprendiz que avançava para o terceiro grau inevitavelmente aprendia. Entre todos os aprendizes de terceiro grau que Saul conhecia, quase todos dominavam a técnica, exceto o Sr. Byron, cujo método de flutuação era singularmente bizarro. A figura de Saul permaneceu firme meio metro acima da superfície do mar, deslizando para frente em alta velocidade. Entretanto, como ele não havia dominado completamente o feitiço, sua trajetória de voo era limitada principalmente a linhas retas. Ele voou para longe da costa, aventurando-se em águas mais profundas. Uma névoa fina havia se instalado sobre o mar. A linha entre o céu noturno e o oceano estava completamente borrada, fazendo com que Saul parecesse estar deslizando em direção a um buraco negro infinito e sem fundo. O som das ondas quebrando contra a praia desapareceu à medida que ele se distanciava, até que o mundo inteiro pareceu cair em silêncio. Norte, sul, leste, oeste, cima, baixo, esquerda, direita, era como se ele fosse o único que restava. Se não fosse pela borboleta do pesadelo que ocasionalmente passava por sua visão, Saul poderia realmente ter acreditado que era a última pessoa viva no mundo. Mas agora não havia tal ilusão, porque a borboleta prateada continuava tão tagarela como sempre. Irmão Saul, não há muitos peixes aqui. Sem ninguém por perto, a natureza falante de Penny se tornou ainda mais pronunciada.
Felizmente sua voz era doce e agradável, suave e carinhosa como a de uma garotinha, nada irritante. Irmão Saul, se uma maré de almas aparecer mais tarde, você vai injetar a energia dos fragmentos de alma diretamente na alma do Herman? Ele vai enlouquecer. Não diretamente, respondeu Saul. Claro, ele filtraria a energia através do diário primeiro, mas não havia necessidade de explicar esses detalhes para Penny. Ele já havia se aventurado para longe da costa. As figuras na praia agora eram apenas pontos vagos. Este deve ser o lugar onde a maré da alma aparece pela primeira vez. Peixes se afogando, mortos sendo arrastados para a praia. Saul olhou para baixo. Gavinhas negras emergiram novamente, saindo de seu manto em direção ao mar e agitando suavemente a água. Poucos minutos depois, ele recolheu os tentáculos e limpou a água da mão. A concentração de fragmentos de alma não está aumentando, está diminuindo. Com as condições atuais, não há como formar um campo espectral em larga escala. Ele olhou para cima. As nuvens pareciam próximas o suficiente para pressioná-lo. O vento do mar soprava com tanta força que ele nem conseguia manter o capuz levantado. Ainda assim, todos os sinais se assemelham às condições onde há rumores de que uma maré de almas ocorre. Então, por que a concentração de fragmentos está diminuindo? Enquanto Saul pensava nisso, de repente sentiu algo surgindo abaixo da superfície da água. Uma vasta onda de energia mágica tomou conta dele. Ele imediatamente recuou 50 metros e ativou a sua armor. Seus olhos se fixaram no mar abaixo, tentando identificar a origem da ameaça. Esta é a vanguarda da maré da alma? Então ele viu algo vagamente, um objeto enorme e esférico flutuando lentamente para cima. Seu ritmo era lento, aproximando-se lentamente da superfície. Como não estava atacando, Saul também não se moveu. O céu estava escuro, e ele só conseguia distinguir um contorno vago, mais ou menos da altura de uma pessoa, com 4 membros semelhantes a tentáculos, finos e curtos em comparação ao seu centro bulboso. Um brilho escuro surgiu na palma da mão de Saul, pronto para ser lançado. Então a estranha esfera finalmente emergiu, revelando suas feições grotescamente esticadas. Saulo, a bola girou lentamente, contorceu-se e as feições faciais azul-púrpura se voltaram para ele. O brilho escuro na palma da mão de Saul se dissipou. Ele esfregou o nariz e suspirou profundamente. Senhor, você poderia, por favor, não se fazer passar por um monstro? A esfera enorme começou a encolher, transformando-se gradualmente de uma bola em uma pessoa. A descoloração azul-púrpura desapareceu da pele, revelando um rosto pálido por baixo. Byron sentou-se no mar agitado, levantou a mão e acenou. Ele não conseguia mais falar. Sem dúvida, era porque havia absorvido mais espectros. Para evitar que seu corpo explodisse sob a pressão, ele teve que permanecer em silêncio por longos períodos. Ao mesmo tempo, ele precisava tomar cuidado para não se machucar. Embora a pele de Byron tivesse fortes habilidades regenerativas, ferimentos leves não eram um problema. 5 minutos depois, com Little Algai apoiando Byron, os dois pousaram em um enorme recife longe da costa. O recife tinha uma depressão escavada, claramente feita pelo homem e escavada recentemente nos últimos dias. Você já está aqui há algum tempo, não é, Sênior? Byron assentiu. A umidade em sua pele evaporou instantaneamente. Ele então levantou a mão e fez um gesto de 5. Certo, é claro que você veio aqui para caçar espectros. Quando você mergulhou agora mesmo, sentiu algo incomum. Byron gesticulou com as mãos rapidamente. Saul estudou seus movimentos por um tempo. Graças a anos de trabalho conjunto, ele conseguia quase adivinhar o significado. Você está dizendo que está assim há 5 dias seguidos, mas ainda não há nenhuma maré de alma. Acha que tem algo errado abaixo da superfície, então tentou mergulhar? PN1. Irmão Saul, como você interpretou tudo isso? Saul acenou casualmente perto do ouvido, como se estivesse matando uma mosca. Você descobriu alguma coisa, Sênior? Byron assentiu. Ele realmente havia encontrado algo nos últimos dias. Ele começou a esboçar formas no ar. O navio? Saul decifrou, lembrando-se de repente do convite de Parker para se juntar a uma equipe. O navio fantasma? Mas Byron balançou a cabeça. Saul se virou para o mar escuro como tinta, seu olhar lentamente se deslocando para baixo das ondas. O navio afundado? Milímetros. Byron primeiro apontou para Saul, depois gesticulou para baixo da superfície. Saul entendeu, ele estava sendo solicitado a mergulhar e dar uma olhada. Tudo bem, vou dar uma olhada. Você fica aqui e fica de olho em mim. Ele removeu a capa que poderia atrapalhar seus movimentos debaixo d'água, revelando uma camisa de linho e calças pretas por baixo. A propósito, Sênior, há 2 aprendizes desonestos na praia, um de 3ª classe, um de 2ª classe. Tenha cuidado. Essa foi a maneira de Saul reconhecer que os 2 aprendizes não eram fracos. Byron assentiu. Seu corpo se encolheu e se aninhou no buraco recém-cavado, depois puxou a capa negra de Saul sobre si, tornando-se um só com o recife. No instante seguinte, Byron ocultou completamente sua presença mágica. Saul perdeu toda a percepção mental dele. A força do Sênior Byron realmente melhorou. Parece que sua aposta em abrigar um espectro dentro de si está dando resultado. Sem mais delongas, Saul mergulhou de cabeça na água. No momento em que submergiu, ele ativou a armadura da alma. Gavinhas negras saíram de sua nuca, cortando a água. Embora Little Algai fosse uma criatura do elemento terra, sua origem em um pântano a tornava igualmente ágil na água. Saul sentiu como se estivesse sendo empurrado para a frente, sem precisar fazer quase nenhum esforço.
Tudo que ele precisava fazer era dirigir pela frente. De vez em quando, um flash prateado passava rapidamente a pequena sombra curiosa de Nightmare Butterfly. No começo não havia muita luz sobre o mar e quanto mais fundo ele ia, mais escuro ficava. A pressão da água começou a afetar a armadura da alma. Seu consumo de magia estava aumentando. Saul calculou quanto tempo mais conseguiria ficar submerso, então acelerou um pouco, mergulhando pelo mesmo caminho de onde Byron havia subido. Quando todos os vestígios de luz desapareceram de vista, Saul se preparou para gastar magia extra para lançar mais alguns feitiços de luz. Mas naquele momento, alguns tênues raios brancos apareceram diante dele. As luzes aumentaram em número, como vagalumes se escondendo nos arbustos à noite. Assustados por uma perturbação repentina, eles se espalharam de uma vez. O abismo diante de seus olhos se transformou em uma galáxia. Tão bonito! Sua primeira reação foi de espanto. Depois veio o espanto. Isso é, são todos fragmentos de alma? Capítulo 343. Que lindo! Irmão Saul. Sorp sorp, parece uma delícia. No momento em que a galáxia apareceu, a borboleta pesadelo voou direto de volta para Saul. Sua voz, normalmente doce e encantadora, agora tinha um tom rouco e obsessivo. Saul achou isso estranho. A borboleta pesadelo não deveria se alimentar de sonhos? Depois de criar uma, Saul estudou as notas de pesquisa de Aivod sobre borboletas pesadelo. De fato, como aprendiz mais talentoso de Gorsa, as conclusões de Aivod foram, em sua maioria, precisas, de acordo com Penny. Um deles afirmou que a dieta de uma borboleta pesadelo não era o que Saul havia presumido inicialmente, almas. Alimentava-se de sonhos com especial carinho pelas memórias. Quanto mais carregado emocionalmente o sonho, ou a memória era, mais poder ele oferecia à borboleta. Portanto, aqueles que encontraram uma borboleta pesadelo raramente tiveram um final feliz. Quanto mais trágico o passado, mais profundo o medo, mais a borboleta do pesadelo pode crescer. Por essa lógica, Penny nasceu para o roteiro de uma vilã. Se não fosse por escapar da perseguição de Kismet, ela provavelmente não teria permanecido obedientemente em uma cidade pequena por tantos anos. A Penny está comigo desde que o diário a pegou. Então, ela comeu durante esse tempo? Agora que ele pensou na voz de Penny. Ela estava morrendo de fome? Saul olhou para as asas prateadas da borboleta, decidindo perguntar a ela sobre isso mais tarde. Por ora, continuou em direção aos fragmentos de alma semelhantes à luz das estrelas. Ele ainda não entendia por que aqueles fragmentos de alma brilhavam. Isso só o deixou ainda mais curioso sobre o que se escondia sob o mar. Atrás da luz das estrelas havia uma estrutura arqueada fracamente iluminada. Usando o brilho, Saul viu enormes ossos de dragão e um casco virado. Este deve ser o navio afundado que Byron mencionou. À medida que se aproximava, ele roçou os ombros na galáxia. Saul não tinha noção de romance. Ele abriu os dois braços, transformando-os instantaneamente em enormes tentáculos transparentes, forrados de ventosas. Ele estava abraçando a galáxia, ou melhor, devorando-o. A luz branca, normalmente intangível, foi engolida no instante em que tocou os tentáculos. Os sugadores se transformaram em bocas gananciosas, línguas se movendo avidamente enquanto sugavam cada fragmento de alma que conseguiam alcançar. Ninguém jamais ousara absorver fragmentos de alma de forma tão rudimentar. Até mesmo o louco Byron ousara analisá-los com cautela. Absorção direta? Fora de cogitação. Fragmentos de alma não refinados ainda continham resquícios das memórias de vida e morte de seus donos originais. Fragmentados, esparsos, mas grudados como podridão, impossíveis de raspar. A menos que se gastasse grandes recursos para purificá-los, os fragmentos eram inúteis. É por isso que tantos fragmentos se acumularam nos canais de velas da Torre do Mago. Como um aterro sanitário, eles poderiam ser reciclados, mas a um custo e esforço tremendos. Os ganhos não corresponderam às despesas. Mas Saul era diferente. Com a habilidade de purificação do diário, ele podia devorar plâncton indiscriminadamente como uma baleia. Os fragmentos de alma branca, uma vez engolidos por seus tentáculos, tornaram-se energia pura inundando seu corpo. Mas com elas vieram impurezas. E dessa vez, o diário não os limpou como de costume. Antes que Saul percebesse o que estava acontecendo, um choque violento o prendeu no lugar. Era como se alguém tivesse arrancado seu crânio e despejado montes de imagens fragmentadas. Inúmeras visões irregulares surgiram acompanhadas de sons ásperos e estridentes. Desespero, tristeza, dor, raiva, medo. Para piorar a situação, o visual e o som nem combinavam. Parecia um filme de fantasma com música de tiroteio. Foi um caos. A dissonância deixou Saul tonto e enjoado. Num instante ele esqueceu onde estava, o que estava fazendo, o que estava pensando, o que estava esperando. Após o torpor inicial, veio uma onda de medo avassalador, mas mesmo isso mal passou pela sua mente antes de desaparecer. O que finalmente tomou conta foi uma solidão de cortar a alma. Solidão. Silêncio mortal. Ainda mais intenso do que quando ele voou sobre a superfície do mar, cercado apenas por preto, branco e cinza. A descida de Saul parou completamente. Os tentáculos transparentes, tendo absorvido os fragmentos brilhantes, começaram a brilhar também. Mas sua armadura de alma, que antes tremia sob a pressão da água, de repente se solidificou. A onda de energia veio acompanhada de uma crise de consciência. Na luz, Saul sentiu vagamente que os fragmentos da alma estavam começando a penetrar nele por conta própria, amplificando o caos em sua mente. Imagem após imagem, som após som, cortando um ao outro.
O corpo de Saul congelou como uma estátua, enquanto sua mente se agitava violentamente. A loucura da ingestão desse enorme fragmento de alma superou até mesmo seu primeiro experimento imprudente de transformação física. E ainda assim, em meio à dor crescente, Saul gradualmente recuperou a clareza. Ele deveria estar em agonia. Mas estranhamente seu cérebro bloqueou o pior. De repente seus olhos reviraram-se, distanciando-o visualmente do mundo ao seu redor. Agora, ele via apenas as impurezas dos fragmentos da alma em sua mente. O caos audiovisual se intensificou. Segundos pareciam séculos. Mas nessa clareza nítida, Saul começou a ver um fio na confusão. Um fio condutor que conectava tudo. Essa linha ligava todos os fragmentos. De uma forma profunda e inexplicável, Saul sentiu que se conseguisse encontrar o início do fio e puxá-lo levemente, perceberia que tudo fazia parte de um padrão ordenado. O caos era apenas resultado de uma perspectiva limitada. Os sons, as visões, as experiências dos mortos, foram todos dispostos em sequência. E se Saul sacudisse o fio, as coisas conectadas a ele aconteceriam como ele desejava. Agora, em meio ao caos, um fio se tornava cada vez mais claro diante de seus olhos. Saul estendeu a mão, pelo menos, em sua mente ele estendeu a mão para tocar aquele fio escondido dentro da consciência emaranhada. Ele quase conseguia entender, mas apenas 1 milímetro da ponta do seu dedo, os sons, as imagens e o próprio fio desapareceram num piscar de olhos. Saul voltou à realidade e se viu ainda no fundo do mar. Seu pé estava apoiado no casco do navio afundado, e uma das mãos estava estendida para a frente. Ao redor dele, fragmentos brilhantes de alma ainda flutuavam como vagalumes. Irmão Saul, você está bem? A borboleta prateada voou diante de seus olhos com um tom de preocupação em sua voz. A pequena alga, em sua forma propulsora, também colocou a cabeça em sua direção e mordiscou delicadamente seu braço com seus dentes de tubarão. Ele também estava tentando acordá-lo. Quando Saul estava prestes a tranquilizar os 2 pequenos companheiros, sentiu como se seus pulmões estivessem prestes a explodir. A sensação sufocante o atingiu como uma marreta, afogando sua mente em puro pânico. Ele tinha que emergir. Os aprendizes de mago conseguiam prender a respiração por muito tempo, mas isso não significava que não precisassem respirar. Na verdade, com seu alto consumo de energia, eles precisavam ainda mais de ar. E agora Saul, lançado em crise, havia atingido os limites de sua resistência. Ele tinha que emergir. Agora. Mais uma vez, o pensamento queimava em sua mente. Mas quando ele se preparava para sair do navio e subir, ele sentiu uma flutuação mágica incomum sob seus pés. Saul olhou para baixo. Com um único olhar, ele fixou-se em algumas pedras cinzentas aninhadas entre as tábuas apodrecidas. Elas pareciam com quaisquer outras rochas do fundo do mar, mas Saul, com seus sentidos mentais aguçados, rapidamente identificou que a onda mágica vinha delas. Ele apontou para a fenda. A borboleta pesadelo pareceu confusa, mas a pequena alga imediatamente correu até ela. Sua preocupação anterior agora se transformou em um poder de mordida crunch. Ele engoliu as pedras cinzentas junto com a madeira podre ao redor de uma só vez. Então, sem esperar por instruções, ele se transformou novamente em um propulsor e lançou Saul em direção à superfície. Tosse. Embora tivesse emergido tão rápido quanto seu corpo permitia, Saul ainda não conseguiu chegar a tempo. Ele engasgou com a água amarga e salgada do mar, uma dor ardente queimando sua garganta e nariz. Naquele momento, um raio de luz branca o atingiu, um feitiço de rank 0, cura menor. Enquanto nadava, Saul olhou para cima e viu Byron parado em um recife, franzindo a testa e observando com preocupação. PFFT. Saul enxugou a água do rosto e deu um sorriso sem graça. Perdi o foco por um segundo. Quase me matei. Capítulo 344. Byron puxou Saul para a praia. Ele percebeu que tanto o corpo-alma quanto a magia de Saul estavam instáveis, então tomou a iniciativa de cuidar da recuperação de Saul. Eu vi aquele navio naufragado, e aqueles estranhos fragmentos de alma brilhantes. Byron estendeu a mão, e um frasco transparente de gargalo estreito apareceu em sua palma. Dentro do frasco havia uma névoa branca, com 2 fios brilhantes flutuando suavemente para cima e para baixo. Saul olhou para o frasco de Byron e silenciosamente estendeu a mão. Seu braço não havia se deformado, ainda estava branco acinzentado e não havia se transformado em uma fonte de luz. Também juntei algumas, por isso demorei um pouco mais. Byron assentiu. O HM soou um pouco mais pesado, como se estivesse alertando Saul para não ser tão ganancioso da próxima vez. Saul ainda se sentia confuso. Sempre que absorvia fragmentos de alma, nunca era afetado pelas impurezas que eles carregavam. Mas desta vez ele ficou preso por um bom tempo antes de escapar. Como se o diário tivesse deliberadamente atrasado a absorção das impurezas dos fragmentos. Foi porque havia muitos fragmentos dessa vez? Talvez o diário não tivesse emitido um aviso simplesmente porque Saul conseguia suportar. Na hora pensei ter visto um fio. Mas antes que eu pudesse tocá-lo, o diário absorveu subitamente todas as impurezas. Isso também foi intencional? Que fio era aquele? O diário o teria impedido deliberadamente de tocá-lo? Tenho a sensação de que algo terrível teria acontecido se eu tivesse tocado nele. Pelo menos, o meu eu atual, lúcido, jamais o cutucaria descuidadamente. Byron não fazia ideia do que Saul estava pensando. Tirou outro frasco, este contendo uma pedra cinza do tamanho de um polegar. Eu também encontrei isso. Saul estalou os dedos.
A pequena alga correu imediatamente, abrindo a boca larga e revelando uma bagunça caótica lá dentro. Saul vasculhou o interior e tirou 2 pedras idênticas às de Byron. Segurando-as na mão, Saul percebeu que pareciam pedras comuns, misturando-se ao fundo do mar sem chamar atenção. Mas uma vez em sua mão, a pedra parecia macia como borracha. Saul pressionou levemente e a pedra cinza rachou com um clique. No entanto, antes que ele pudesse inspecionar a seção transversal, ambas as metades quebradas se contorceram e se remodelaram em pedaços irregulares e vagamente esféricos. Não é pedra, nem metal. É algum tipo de material sintético. Definitivamente mostra sinais de fabricação artificial. Byron assentiu, tendo chegado à mesma conclusão. Mas ele parecia ter feito outra descoberta também. Ele abriu o frasco, despejou uma das bolinhas cinzas em um recife, depois pegou um frasco com um líquido vermelho e deixou cair uma única gota nele. A estranha aura mágica que envolvia a substância cinzenta desapareceu instantaneamente. Em seu lugar, ela emitiu uma onda de energia mental. Sensível à força mental, Saul instintivamente se aproximou. Mas o caroço cinza em si não mudou muito. Naquele momento, Byron deu um tapinha no ombro de Saul, direcionando seu olhar para o oceano. Saul se virou e viu o mar negro brilhando. No início, 1 ou 2 luzes fracas. Depois, 5 ou 6. Por fim, formou-se um aglomerado inteiro. Embora não tantos quanto perto do navio naufragado, ainda eram suficientes para iluminar uma área de 10 metros quadrados de água ao redor deles. Atraídos por uma força invisível, os fragmentos se espalharam e se reuniram perto do recife. Nunca vi nada que pudesse atrair fragmentos de alma. Saul maravilhou-se. Então seus olhos brilharam. Se essa substância cinzenta pudesse atrair fragmentos de alma, ela poderia ser aceita pelas almas? Se usado como um recipiente, ou para melhorar um recipiente, poderia resolver o problema dos corpos das almas não conseguirem permanecer em recipientes por muito tempo. Byron não estava envolvido nos experimentos de ressurreição, mas ele claramente viu potencial nessa estranha substância cinza. Quando Saul olhou para cima, viu Byron olhando para o mar, com os olhos brilhando de excitação. Saul apoiou o queixo na mão. Não me diga que está pensando em fundi-lo na sua própria pele, Sr. Byron? E então, naquela noite, 2 maníacos por pesquisas mergulharam várias vezes, coletando o material cinza, voltando à superfície apenas para respirar e depois mergulhando novamente. Eles tinham esquecido completamente porque vieram aqui em primeiro lugar. Infelizmente, o material cinza peculiar era raro. Depois de procurar a noite toda, mesmo com a magia se aproximando do nível de alerta, eles só conseguiram reunir uma pequena quantidade. Enquanto as nuvens no céu se dispersavam lentamente, uma suave luz matinal se espalhava pelo mar. O oceano escuro finalmente revelou suas verdadeiras cores. Mas em meio ao azul permaneciam faixas de cinza, dando à água uma aparência vagamente opressiva. Byron decidiu que era hora de retornar. Ele mal podia esperar para estudar essa nova substância cinzenta. Saul viera ali para reabastecer seus fragmentos de alma através da maré de almas. Embora não tivesse visto aquela maré bizarra desta vez, não se arrependia. A Baía de Blue Evater ainda estaria aqui. A maré não desapareceria. Após um breve descanso para restaurar sua magia e força mental, os dois se prepararam para retornar. Saul ainda não tinha ideia de como Byron, que não sabia voar, chegou ali. Mas ele também não estava ansioso para descobrir. Tinha a sensação de que saber poderia minar sua sanidade. Então, optou por voar sozinho e deixar que a pequena Algai carregasse Byron junto. Isso só lhe custou um pouco mais de magia. Quando Saul avistou o litoral, ele olhou especificamente para o penhasco onde Parker e Andy estavam escondidos. Para sua surpresa, o penhasco havia desabado. O esconderijo deles agora era um alto monte de terra. Apenas leves traços de sangue permaneceram, o suficiente para sugerir que eles estavam feridos, mas escaparam vivos. Eles foram embora? HM. A expressão de Byron ficou séria enquanto ele analisava a forma e o impacto do deslizamento de terra, tentando deduzir o método e a força do ataque. Saul mantinha uma vigilância atenta sobre os arredores, com os olhos examinando todos os possíveis pontos de emboscada. A risadinha de uma garotinha ecoou em sua mente. Saul entendeu imediatamente. Andy e Parker devem ter sido enganados por um pequeno truque que a borboleta pesadelo deixou para trás. E parecia que eles tinham tropeçado feio. Sênior, acho que o inimigo se foi. Vamos embora também. Byron concordou com a cabeça. Os dois se cobriram e saíram em silêncio. Logo depois que eles partiram, o sol nasceu completamente. Blue Evater Bay não parecia mais tão perigosa. Ocasionalmente, alguns pescadores partiam enquanto a maré estava calma ou coletavam algas e conchas dos recifes. Mas iguarias como caracóis do Mar Negros nunca apareciam em plena luz do dia. Caso contrário, quem os coletasse não seria considerado um ser descartável. O litoral da Baía de Blue Evater começou a se agitar com pouca atividade. É claro que essa chamada agitação foi apenas uma atualização de 0 para 3 ou 4 dígitos. Naquele momento, um homem de meia-idade, vestindo um terno formal amassado, carregando uma enorme mala de bagagem nas costas, pisou na praia. Sander ficou ali, olhando fixamente para o vasto e desolado mar sob as nuvens persistentes, incapaz de voltar a si por um longo tempo. Sua irmã morrera no porto de Blue Evater Bay. Atormentado pela culpa, ele nunca mais retornou. Mas quando ele soube por um mago que sua irmã não havia se afogado, mas que sua alma havia sido levada pela maré de almas daqui, ele correu imediatamente.
Quando ele chegou, ele estava quase sem dinheiro. Dando um tapinha no porta-malas, Sander disse: "Não se preocupe, mana. Eu vou encontrar sua alma." Mas primeiro, ele precisava encontrar um emprego aqui em Duevater Bay para se sustentar. Ele jurou isso ao mar, depois se virou e foi em direção à cidade. Enquanto caminhava, ele viu um grupo de 5 ou 6 crianças indo em direção à praia. O tempo estava esfriando, e todos estavam mal vestidos. Aconchegados, eles cochichavam e riam enquanto caminhavam. A brisa do mar trazia trechos de sua conversa. Mago, obediente, lembra? Talvez um dos irmãos mais velhos estivesse contando histórias de bruxos para eles, provavelmente usando-as para assustar os mais novos e fazê-los se comportarem. Sander olhou com inveja, acariciando gentilmente o tronco em suas costas. Talvez nos encontremos novamente, Midor. Capítulo 345. Saul levou Byron para um passeio de dirigível. Assim que embarcaram, Byron olhou para Saul com uma expressão como se estivesse olhando para uma dama rica. A viagem de volta não foi no mesmo dirigível, e o capitão desta nova nave claramente não teve a coragem do capitão Harry de puxar assunto com 2 aprendizes de bruxo. Então a viagem de volta foi bem monótona. Principalmente porque os estudantes bruxos eram estritamente proibidos de conduzir experimentos a bordo. Se eles acidentalmente explodissem a aeronave, os espíritos vingativos não conseguiriam tocá-los, mas o principal acionista por trás da nave, a Academia Byton, certamente enviaria uma conta alta, um valor tão grande que nem mesmo vender a si mesmo seria suficiente. Embora Saul tivesse o apoio do mestre da Torre dos Magos, ele não acreditava que o mestre Gorsa, que mal se importava se viveria ou morreria, pagaria a dívida por ele. Então, quando chegasse a hora de agir de forma selvagem, ele poderia agir de forma selvagem. Mas quando chegasse a hora de se comportar, era melhor se conter. Sem mais nada para fazer, Saul contou a Byron sobre os rumores que ouvirá do Capitão Harry sobre a Academia Byton e seus novos produtos. Byron ouvia com os olhos brilhando. Pelo visto, sua carteira sofreria outra hemorragia em breve. Após retornar à Torre do Mago, Saul imediatamente escolheu um novo corpo para Herman na horda de cadáveres. O cadáver feminino que causou o grito anterior foi confirmado como contaminado e já foi enviado para a sala de cadáveres. Assim como no experimento de infusão de alma, Herman só podia habitar cadáveres femininos, além de seu corpo original. Se ele entrasse em um cadáver masculino, a consciência de Herman sofreria imediatamente uma rejeição violenta e haveria até mesmo leves sinais de contaminação. Felizmente não houve anormalidades desta vez quando Herman entrou em um novo corpo feminino. Muitos dos preparativos preventivos de Saul se mostraram desnecessários. Assim que Herman estava se adaptando lentamente ao novo corpo e começando a se mover novamente, Hayden chegou, tendo ouvido que Saul havia retornado. Quando Saul levou Hayden para o segundo depósito, Hayden imediatamente viu a mulher caminhando lentamente para dentro. Mas desta vez ele não a cumprimentou com o mesmo carinho da última vez. Na verdade, ele foi completamente frio. Herman, que tinha acabado de levantar a mão para acenar, ficou numa pose estranha. Ele tentou girar o pulso e transformar a onda em um arranhão no rosto, mas ainda não conseguia realizar movimentos delicados. Então, o arranhão no rosto se transformou em bate. Herman deu um tapa no próprio rosto. Pavalha-ha. Não há dúvidas, aquela risada selvagem tinha que ser da Penny. Se fosse Little Olgai, a risada teria soado como plub plub plub. Essa viagem ao ar livre havia rendido bons resultados, e com o experimento de Herman progredindo bem, Saul estava de ótimo humor. Ele sorriu enquanto se apresentava. Este é Aman. Inicialmente, ele pretendia dizer que ainda era Herman, mas temia que se Hayden descobrisse a verdade, o golpe mental pudesse ser muito forte e levar à contaminação. Então, optou por uma mentira gentil. Com a apresentação de Saul, Hayden fez um aceno rígido e inexpressivo para Herman. Herman pescou os olhos fundos, fingiu que ainda não conseguia controlar totalmente o corpo e lentamente virou a cabeça para o outro lado. Ignorando a atmosfera estranha entre eles, Saul chamou Herman e Hayden para a mesa do laboratório para continuar registrando os dados. Vamos continuar. Aman, quando você entrou na nave, além do grito de salve-me, você ouviu alguma outra voz? Viu ou sentiu algo em comum? Ele não, senhor, a língua desse novo corpo não estava funcionando direito, então Herman rapidamente copiou a maneira como Hayden se dirigia a Saul. Saul então se virou para perguntar a Hayden, mas assim como antes, Hayden não se lembrava de nada em comum ao entrar no novo corpo. Mesmo assim, Saul ganhou muitas ideias novas e planejou testá-las todas a partir de amanhã, principalmente com a nova substância cinzenta que ele havia encontrado, que ele chamou de matéria cinzenta. Parecia que ele ficaria bastante ocupado novamente por um tempo. Inesperadamente, Hayden pediu licença após ouvir os planos de Saul. Sinto muito, Lord Saul. O mentor Rum me pediu para vir amanhã de manhã para um check-up de rotina. Exame de rotina? Saul folheou as anotações do experimento de infusão de almas em sua memória. De fato, aquele era um procedimento listado, embora, assim como os registros iniciais de reação dos vasos, fosse considerado informação periférica e frequentemente ignorado. O que exatamente é verificado durante uma inspeção de rotina? Eles verificam a rejeição de vasos e almas? Saul ficou intrigado e decidiu ir junto no dia seguinte.
Naquela noite, depois de muita viagem e trabalho, Saul finalmente retornou ao seu dormitório para uma rara noite de descanso. Ao lado, a porta de Kelly ainda estava trancada. Ela claramente ainda estava no Castelo Negro, trabalhando em sua pesquisa sobre toxinas radioativas. Quem sabia como seria? Quando ela voltaria? Embora Saul pudesse contatá-la por meio de cartas no cartório, o custo é meio alto. Não precisaria conversar casualmente dessa forma. Se Kelly precisasse de alguma coisa, ela mesma entraria em contato. Aquela garota nunca se conteve com Saul e ele também nunca a decepcionou. Depois de uma boa noite de sono em seu dormitório, Saul acordou de madrugada, no momento em que a fraca luz amarela da vela se transformava em um branco brilhante. Ele olhou para a ampulheta azul, 6 horas em ponto. Hoje Hayden visitaria o mentor Rum. Como Saul nunca tinha visto Rum realizar um experimento de infusão de alma, ele quis ir junto, talvez percebesse algo que não tinha percebido antes. Saul saiu do seu quarto quase exatamente às 6 horas, apenas para descobrir que várias outras portas do dormitório também estavam se abrindo. Claramente, muitos aprendizes de segundo escalão estavam competindo ferozmente por cada segundo. Um aprendiz um pouco mais velho do outro lado do corredor viu Saul, piscou e então o cumprimentou educadamente. Sênior Saul. A pele branco-acinzentada de Saul passou a ser amplamente reconhecida na Torre dos Magos. E com Gorsa o aceitando publicamente como discípulo, até mesmo alguns aprendizes de terceiro grau o cumprimentavam respeitosamente. Se Saul não passasse todo o seu tempo enclausurado no segundo depósito, ele provavelmente seria atacado diariamente. Ele acenou para o aprendiz de segundo grau, que tinha quase o dobro de sua idade, e rapidamente se dirigiu para a Torre Leste. Mas hoje, a Torre Oeste teve outra manhã caótica. Quando Saul chegou ao 10º andar da Torre Oeste, prestes a passar pelo corredor que levava à Torre Leste, ele viu uma multidão reunida perto da passagem. Bruxos geralmente não gostavam de multidões. Então, se tanta gente se reuniu, alguma coisa deve ter acontecido. Provavelmente, outra pessoa havia morrido. Embora Saul não costumasse andar pela torre, seu departamento era o mais próximo da sala dos cadáveres, então ele sabia muito bem quantos alunos morriam a cada mês. Embora esse tipo de coisa fosse comum, Saul ainda instintivamente olhou para a multidão enquanto passava. Aquele olhar fez com que seus passos apressados parassem. Outro criado morreu no corredor. Ele era jovem. Saul até o reconheceu. Eles já viveram juntos em um dormitório compartilhado. Agora, ele havia se transformado em uma flor membros por pétalas, cabeça por flores. Uma flor cadáver. Saul franziu a testa e olhou novamente, e então continuou seu caminho. A autora original dos incidentes com a flor cadáver foi Angela. Ela havia obtido o ritual de Bishí de alguma forma e, em busca de maior poder mágico e afinidade com as trevas, havia cometido vários assassinatos. Mas Angela já havia morrido nas mãos de Billy. Seus cúmplices também foram presos por Saul. Quem mais poderia conhecer o rito de sacrifício de Bishí? Em seu espaço mental, o diário se abriu, revelando uma página preta que pertencia a Anne. E Saul perguntou mentalmente: foi você quem ensinou Angela a fazer flores de homem morto para aumentar sua magia? Não, mestre. Yan, eu só tentei Angela se decidir. Quem realmente lhe ensinou o ritual foi Lokai. Capítulo 346. Na verdade era Lokai. Saul ficou um tanto surpreso, mas depois sentiu uma sensação de inevitabilidade. Entre você e Lokai, quem abordou Angela primeiro? Lokai a contatou antes de eu possuir Angela. No entanto, quando ele veio até ela novamente, fui eu quem a persuadiu a aceitar o rito de sacrifício de Bishí. Por quê? Você ganhou algo com o rito? Eu tinha acabado de escapar da camada intermediária e estava extremamente fraco, precisava de energia. Além disso, para sobreviver, eu havia fundido uma parte de mim com Angela, então o fortalecimento dela também era importante para mim. Lokai jamais ofereceria benefícios de graça. Assim como fundou e manteve a ajuda mútua, devia haver algum motivo oculto por trás disso. Qual preço você pagou para receber o rito de sacrifício de Bishí? Todos os subprodutos do rito foram entregues a um aprendiz de primeira classe. Mas tenho certeza de que tudo isso acabou nas mãos de Lokai. Nisso Saul podia acreditar. As reuniões de alto nível da ajuda mútua de Lokai tinham como objetivo ajudar os aprendizes mais experientes a trocar itens e compartilhar informações. Mas como organizador, Lokai, sem dúvida, colheria muitos benefícios e informações. Esse é o poder de uma plataforma. Enquanto isso, membros de baixo escalão da ajuda mútua eram facilmente transformados em espécimes Gu criados ou peões descartáveis. Kelly já havia sido implantada com um parasita. A fraca Jenna chegou a morrer na frente de Saul por causa de um verme Gu. Embora Sid tenha eventualmente assumido a responsabilidade pela morte de Jenna, Saul agora suspeitava que a participação de Lokai também poderia estar presente nesse assunto. E quem finalmente fechou a rede em torno de Angela foi Billy. Billy também é do pessoal do Lokai? Ser capaz de manipular um aprendiz de terceiro grau. Essa ajuda mútua pode ser ainda mais influente do que eu imaginava. E agora, claramente, Lokai havia capturado outra nova presa, despojando corpos de alma, criando vingativos. Os passos de Saul pararam de repente. Até o mago errante da vila de Grind conseguiu uma formação criadora de espíritos vingativos. Eu vi uma versão avançada dela naquela cabana à beira do lago. O que Saul não conseguia entender era que Lokai claramente era especializado no elemento terra, então por que ele sempre estava envolvido com rituais?
Formações e magia dos elementos sombrios? Da próxima vez que eu sair, preciso verificar aquela cabana à beira do lago com mais cuidado. Pode ter deixado passar alguma coisa. Saul caminhava a passos largos e rápidos. Imerso em pensamentos, chegou rapidamente ao 16º andar da Torre Leste, onde residia o Mentor Rum. Assim que entrou no corredor, Saul viu Hayden andando nervosamente de um lado para o outro. Ela esfregava as mãos suavemente, parecendo ansiosa. Quando Saul apareceu, Hayden soltou um longo suspiro de alívio. Você parecia tão assustado que pensei que fosse fazê-lo sair. Saul se aproximou e os dois continuaram em direção aos aposentos do Mentor Rum. Hayden ainda estava meio passo atrás de Saul, mesmo que ele nunca tivesse pedido para ela fazer isso. Nos aposentos mais silenciosos dos mentores, Hayden também baixou a voz. Ele disse, se eu continuar evitando isso, a corrupção virá mais rápido. Sua segunda personalidade parecia mais perceptiva que a principal. Evitar definitivamente não era a melhor solução, embora às vezes funcionasse. A porta do quarto do Mentor Rum estava entreaberta. Do lado de fora estava um aprendiz. Ele, assim como Hayden, tinha cabelos loiros e olhos azuis. Agora Saul entendia que isso se devia inteiramente à estética pessoal do Mentor Rum. Todos os recipientes de infusão de alma foram alterados cosmeticamente para corresponder às suas preferências, apenas para evitar problemas desnecessários. Eles esperaram cerca de 15 minutos do lado de fora da porta antes que uma voz surgisse de dentro. Próximo. A fresta na porta se alargou e uma garota esbelta saiu. Seu cabelo caía sobre a maior parte do rosto e suas belas feições pareciam sombrias. O aprendiz que estava na frente entrou imediatamente na sala. Aproveitando a mudança, Saul também se aproximou da porta. Mas assim que levantou a mão para bater, ouviu a voz de outro mentor lá de dentro. É você, Saul? Entre também. Era o mentor Cas. Por que ele também estava aqui? Saul entrou. O aprendiz de segunda patente à sua frente torceu o pescoço rigidamente em 90 graus e então congelou no lugar. Somente depois que Saul passou por ele e levantou a pesada cortina para entrar na sala interna, o aprendiz começou a se mover novamente. Quando Saul entrou na divisória, um raio de sol brilhou em seus olhos. A janela do quarto do Mentor Rum estava aberta apenas uma fresta hoje, mas a luz do sol lá fora era excepcionalmente brilhante. Um raio de luz entrava como uma espada perfurando a escuridão. Através do feixe, Saul viu Mentor Cas e Mentor Rum. Mentor Rum ainda era uma montanha, ainda mais corpulento do que da última vez que Saul vira. A gordura em suas costas havia subido tanto que agora se elevava acima de sua cabeça. Como está indo seu experimento? Por que você está aí parado? Levante-se e deite-se. A última parte foi dirigida ao aprendiz que havia chegado atrás de Saul. Ainda tenho muita confusão, então vim aprender com você. Você já é capaz de conduzir experimentos de infusão de alma sozinho, não há muito mais que eu possa lhe ensinar. Como eu disse antes, você é bem-vindo para assistir a qualquer momento. Se você conseguir identificar algo que eu deixei passar, melhor ainda. Mas, vamos começar. O mentor Cas não tem muita paciência. O Mentor Rum parecia estar de bom humor. Ele riu com vontade. Embora sua boca estivesse coberta de gordura, era difícil dizer se ele estava realmente sorrindo. Saul observou o aprendiz tirar sua túnica externa, deixando apenas o short, e deitar-se rapidamente na fria mesa de experimentos. Saul, observe por enquanto. Você assumirá em breve, vamos ver quanto da sua habilidade na sala dos cadáveres você reteve. A voz do mentor Cas estava rouca e autoritária como sempre. Ele raramente era visto sem seu longo manto, mas hoje ele usava uma roupa preta justa e luvas de borracha nas mãos, equipamento cirúrgico. Diante dele estava um conjunto de instrumentos de dissecação, bisturis, agulhas, pinças, fórceps, todos brilhando friamente. Entendido, mentor. Saul ficou atrás de Cas, observando enquanto ele cortava rapidamente o braço do aprendiz, do ombro ao pulso. A ferida se abriu instantaneamente devido à contração da pele, como geleia sendo cortada. O sangue não era muito intenso e era mais espesso do que o de uma pessoa normal. Saul já havia feito incisões semelhantes em Hayden antes, então ele não desconhecia o fenômeno. Mas o que o surpreendeu foi o próximo movimento de Cas. Ele trocou de fórceps e começou a sondar profundamente o ferimento, como se estivesse procurando por algo. Saul abaixou a cabeça, acompanhando a ponta da pinça com os olhos. Viu Cas rapidamente extrair algo do músculo e jogá-lo em uma bandeja próxima. Olhando para a bandeja, Saul viu uma pedra irregular preta, branca e cinza, algo como uma massa calcificada. Antes que Saul pudesse descobrir por que tal coisa apareceria dentro do corpo do recipiente, Cas já havia jogado um segundo pedaço semelhante. Cerca de 5 minutos depois, outros 7 ou 8 foram recuperados. Então Cas casualmente jogou a pinça de lado. Saul, você assume. Não esqueça as luvas. Saul correu, pegou um novo par de luvas do lado da mesa e as calçou. Então, imitando a postura de Cas, pegou o fórceps. Na sala dos cadáveres, Saul raramente usava luvas ao coletar materiais. Desta vez, Cas o instruíra especificamente a usá-las, provavelmente para proteger o sujeito do experimento, que ainda mal podia ser considerado vivo. Enquanto isso, Cas também não parou. Ele foi para o outro lado e cortou o outro braço do sujeito. Saul não o encarou. Baixou o olhar, estreitando os olhos. Modo de meditação semi-imersivo. Ativado. Pequenos pontos brancos de luz apareceram na ferida, tantos que era perturbador. Consegue ver muitos deles? A voz de Rum flutuou, baixa e distante.
Só identifique os que têm mais de 2 milímetros de diâmetro. E o resto? Simplesmente deixá-los lá? Saul tinha uma vaga ideia do que eram aquelas pequenas pedras. Eram impurezas, subprodutos do corpo composto criado por Hun e os outros mentores. Este corpo artificial, devido a vários defeitos, desenvolveria falhas internas, como ferrugem metálica, uma deterioração interna que acabaria destruindo completamente o recipiente. Se cada recipiente imbuído de alma tivesse que passar por manutenção regular, isso significava que todos os recipientes com alma iriam enferrujar? Capítulo 347. Embora Saul soubesse há muito tempo que esses vasos de alma sintetizados artificialmente não poderiam ser tão estáveis quanto os corpos formados naturalmente. Se eles estavam produzindo tanta ferrugem, isso não significava que cada sujeito de teste tinha uma vida útil muito limitada? Por que você está viajando? Vai trabalhar? A voz rouca de Cas veio do lado. Saul abaixou rapidamente a cabeça, suprimindo o suspiro em seu coração, e começou a retirar cuidadosamente a ferrugem. Cas encarou Saul por um tempo. Assim que se certificou de que este estava fazendo tudo certo, uma expressão de satisfação brilhou em seus olhos, e só então ele continuou a inspecionar o resto do corpo. Cas, olha o Saul. Ele é tão eficiente quanto você agora. Hun esticou o pescoço e observou Saul arrancando ferrugem, sem deixar de aproveitar a oportunidade para zombar do Cas. HMPH. Então por que você não está trabalhando? São 4 para cuidar hoje, este é só o segundo. Hun não se ofendeu. Estendeu seu braço triplo, com 2 cotovelos e 10 dedos ágeis e finos, colocando-os delicadamente no topo da cabeça do aprendiz. O olhar de Saul foi imediatamente atraído. Ele então viu o mentor Hun. Não ficou claro se ele havia tocado em algo ou ativado algo, mas no momento seguinte, Hun levemente levantou a calota craniana do sujeito do experimento. A poderosa sensação de déjà vu fez Saul se lembrar instantaneamente daquela cena que ele havia testemunhado em Little Algai. Naquela época, a calota craniana de Lady Yura também teve seu crânio gentilmente cortado por Gorsa por trás. As mãos de Saul pararam no meio do movimento. Desta vez, o mentor Cas não o incentivou a continuar. Os olhos de Saul pousaram na borda exposta do crânio do sujeito do experimento, e ele viu que não havia cérebro dentro, mas sim um aglomerado de espuma semelhante a chantilly. Depois que o crânio foi levantado, aquela espuma cremosa interna continuou a mudar. Bolhas antigas estouravam constantemente e novas continuavam se formando. Quando Hun viu o aglomerado de espuma branca, o sorriso em seu rosto desapareceu gradualmente. Ainda menos agora. Deve ser utilizável por mais 3 ou 4 vezes. Mentor Hun pingou algumas gotas da poção no cérebro do aprendiz usando seus dedos ágeis. Fez outras verificações com ferramentas diferentes e, finalmente, remontou o crânio com precisão. É uma pena que o mestre da torre não negocie mais com os derivantes da terra. Caso contrário, os olhos da Banshee de 1000 olhos teriam sido um substituto melhor para a massa encefálica. Cas nem olhou para cima, mas também perde o controle com mais facilidade. Ao ouvir isso, Saul, que estava concentrado em seu trabalho, piscou de repente. Ele pensou em alguém. Após verificar rapidamente o crânio e os membros, os mentores não tocaram no torso. Aquela parte continha a alma do sujeito do experimento, selada por uma formação mágica, algo em que eles não interfeririam casualmente. Hun apenas verificou brevemente a estabilidade da formação e então retirou a mão. Naquele momento, Saul e Cas tinham acabado de limpar um braço e uma perna cada. Nada mal, sua eficiência realmente melhorou. Hun assentiu, sua expressão alegre retornando. Depois que os ferimentos externos do corpo foram reparados, o aprendiz deitado na mesa experimental foi acordado. Ele se levantou com uma expressão atordoada, como se tivesse tirado apenas um cochilo curto. O mentor Hun testou alguns movimentos e então acenou para que ele saísse. Assim que o aprendiz curvou a cabeça em saudação e se preparou para sair, Hun disse de repente em voz baixa: "Hoje é sua última inspeção regular. Você não precisa mais voltar." O aprendiz, tendo acabado de fazer uma reverência profunda, congelou no local. Depois de 5 segundos inteiros, ele ergueu a cabeça, incrédulo. Mentor Hun, mas, esta é apenas a minha 3ª inspeção. Sua expressão incrédula era formada por olhos ligeiramente arregalados e lábios trêmulos. Esse era o limite emocional de um sujeito de teste com paralisia facial. Mas Hun não deu muitas explicações. Apenas acenou com a mão. Vá, de agora em diante, você pode se inspecionar. Inspecionar a si mesmo? Autodissecar-se? O aprendiz parecia querer perguntar mais alguma coisa, mas o mentor Hun claramente não queria ouvir mais nada. O aprendiz só conseguiu sair relutante e confuso. Agora ele finalmente entendia por que a primeira aprendiz tinha uma expressão tão sombria ao sair. Mas como cobaias para a infusão de almas, eles eram aprendizes de primeira classe, sem esperança de progresso. Não tinham poder para resistir, nem mesmo a liberdade de escolher seu futuro. O aprendiz se moveu com mais rigidez do que quando chegou. Ao sair, o mentor Hun gritou em voz alta: "Próximo." Hayden, carregando a carcaça externa do Vessel 147, entrou rapidamente. Embora ela também tivesse o rosto paralisado, Saul, tendo passado mais tempo com ela, podia detectar uma pitada de confusão em seus olhos levemente trêmulos. Em seguida, Hayden passou por todo o processo de inspeção regular. Assim que seu corpo foi tratado e ela se levantou da mesa, ouviu as más notícias ditas pessoalmente pelo mentor Hun. Mas diferente dos outros, Hayden instintivamente olhou para Saul. Saul assentiu sutilmente, mas não disse nada.
Hayden parecia um pouco inquieta, mas sua expressão claramente não era tão sombria quanto a dos dois aprendizes anteriores. Ela nem implorou. Quando o mentor Hun fez o primeiro sinal para que ela saísse, ela se virou e saiu da sala. Depois que o último aprendiz do dia deixou o quarto de Hun com um olhar decepcionado, Hun casualmente jogou os vários instrumentos de lado, virou a cabeça e disse a Saul: "Parece que seu experimento está indo muito bem. 147 confia tanto em você que ela nem entrou em pânico depois de ouvir sobre o término da inspeção. Quando o mentor Hun interrompeu a inspeção regular de um recipiente, isso basicamente significou abandonar o experimento de infusão de almas. E naquele momento Saul tinha pouca confiança de que conseguiria continuar o progresso de Hayden sozinho. Hayden provavelmente presumiu que Saul poderia realizar os experimentos de infusão de alma de forma independente depois de vê-lo criar novos sujeitos de teste, mas ela não sabia que a situação de Saul com Herman era completamente diferente. Mesmo assim, Saul permaneceu calmo. Se realmente não tivesse outras opções, poderia considerar transformar Hayden em uma página de livro. Claro que, diferente dos outros, Saul daria uma escolha a Hayden. Este assunto poderia esperar até que eles voltassem. Saul balançou a cabeça, sem reconhecer que tinha a capacidade de proteger Hayden. Ela é destemida porque é ignorante. Ignorante e destemido? Hun riu ao ouvir isso. A gordura em seu rosto tremeu visivelmente divertida. Até mesmo Kaz, que estava arrumando tudo discretamente, não conseguiu evitar olhar para Saul. Ouvi dizer que você é bom em dizer coisas interessantes. Kaz terminou de arrumar as malas. Com um movimento rápido do pulso na manga, o grande pacote de ferramentas desapareceu, claramente um item de compressão de espaço. Saul tinha comprado um similar no dirigível recentemente, então ele não ficou surpreso. Qualquer um pode dizer coisas assim. Mas quantos realmente reconhecem a própria ignorância? Acostumado ao sarcasmo do mentor Kaz, Saul apenas fez uma leve reverência. Então ele olhou para Hun. Mentor Hun, por que encerrar as inspeções regulares tão repentinamente? Isso significa que os experimentos de infusão de alma estão sendo interrompidos? Não parou, mas terminou, respondeu o mentor Hun alegremente. Neste momento, o experimento de ressurreição teve um novo avanço. O mestre da torre quer que concentremos toda a nossa energia no novo experimento. Como a infusão de almas não teve progresso, ele naturalmente precisa terminar. O mentor Hun não contou a Saul qual era a nova descoberta. O mentor Kaz também não a mencionou. Era como se estivessem deliberadamente tentando atiçar a curiosidade de Saul, dando uma pequena dica e depois calando a boca. Ao ver Saul pela primeira vez, mostrar uma expressão perturbada, digna de um garoto de 15 anos, mentor Hun riu muito. Haha, não se preocupe. Mesmo que não contemos, você sempre pode perguntar ao seu mestre da torre. Mas quando chegou a essa parte, a voz de Hun de repente caiu uma oitava, tornando-se solene. Se o seu mestre da torre acha que é algo que você deveria saber, ele vai te contar. Capítulo 348. A temperatura na sala despencou. A atmosfera calorosa e agradável de alguns momentos atrás se estilhaçou como vidro, revelando a verdade por trás dela. Saul congelou por um segundo, instintivamente virando a cabeça para olhar para o mentor Kaz. Mas o mentor Kaz permaneceu em silêncio, inexpressivo. Só então Saul percebeu que, embora mentor Hun estivesse de bom humor durante toda a conversa, Kaz não sorriu nenhuma vez. Na verdade, havia uma inquietação latente nele. Algo deve ter acontecido. Algo que eu não sei. Saul desviou o olhar, curvou-se respeitosamente para os dois mentores e saiu do quarto do mentor Hun. Mesmo depois de ele passar pela porta, nenhuma palavra foi trocada entre os dois mentores atrás dele. Algo definitivamente aconteceu. Por que não me contam? Ou será que só o mestre Gorsa tem permissão para isso? Hayden estava esperando por Saul na rampa do 16º andar da Torre Leste. Mas quando ela ouviu e o cumprimentou, Saul não respondeu. Simplesmente se aproximou com uma expressão séria no rosto. Isso imediatamente deixou Hayden tenso também. Embora ela tenha ficado surpresa quando os exames de rotina de infusão da alma foram repentinamente cancelados, ela se sentiu mais à vontade do que os outros sujeitos do teste, afinal, Saul conseguia realizar a infusão da alma sozinho. E quando ela viu Saul mais cedo, ele lhe deu um aceno calmo, o que só a tranquilizou ainda mais. Mas agora, ao vê-lo sair do quarto do mentor Hun com uma expressão tão grave, o coração de Hayden deu um pulo. Senhor Saul? Ela correu alguns passos para frente e o alcançou. Saul parou de andar, concentrou-se e disse a ela: você deveria voltar e descansar por enquanto. Seus ferimentos podem ter sarado, mas ainda é muito cedo para voltar aos experimentos. Ok. Hayden assentiu repetidamente. Além disso, reveja suas habilidades na câmara de cadáveres enquanto estiver lá. Hayden pescou sua expressão vazia, ficando ainda mais atordoada. A partir de amanhã, você estará envolvido nos testes experimentais em Aman. Você será responsável pela observação e registro. Tenho outros assuntos para tratar. Hayden finalmente registrou o que ele disse, mas uma inquietação tomou conta de seu rosto. Minhas mãos podem não estar tão firmes quanto antes. Saul assentiu. Eu sei. Mas não se esqueça, eu não te trouxe só para ser uma cobaia. Você já perdeu o seu bem mais precioso. Não deixe que o segundo também seja desperdiçado. Com isso, ele não esperou pelo atordoado Hayden e desceu rapidamente da torre. Hayden permaneceu onde estava, sussurrando para si mesma. A segunda. Lord Saul deve estar se referindo às habilidades que desenvolvia ao longo de 10 anos na Câmara de Cadáveres. Mas qual era a primeira coisa preciosa?
Não importava quanto tempo ela pensasse, ela não conseguia entender. Saul mandou Hayden embora não apenas para processar a conversa com os mentores, mas também porque queria encontrar alguém. Mentor Rum revelou meio intencionalmente que a infusão de almas já havia usado o olho da Banshee de 1000 olhos dos derivantes da Terra como material. Mas como Gorsa não negociava mais com os derivantes da Terra, esse material não podia mais ser obtido. Combinado com o ato repentino de Rum de revelar o crânio do sujeito do experimento hoje, Saul imediatamente pensou em Concha, a garota com apenas metade da cabeça, cujo novo crânio estava cheio de olhos. Desde que aprendeu algo sobre elfos no intercâmbio acadêmico, Saul não ouviu mais nada sobre ela. Mas a julgar pela reação de Eivor quando ele tentou impedi-la, Concha provavelmente tinha ido fazer algo muito perigoso. Se ela teve sucesso, ou morreu lá, ainda não se sabe. Saul caminhou facilmente até o dormitório dos aprendizes de segunda classe. Levantou a mão e bateu com força na porta de Concha, tum-tum-tum. Mas depois de um momento, não houve resposta. Nesse momento, uma porta próxima se abriu e alguém saiu. A pessoa olhou para cima e viu Saul esperando na porta de Concha. Ah, Saul, Sênior. A pessoa pareceu hesitante no início, mas mesmo assim o cumprimentou educadamente. Saul se virou e viu um rosto familiar. Monroe, um aprendiz de segundo grau que dominava quase todas as magias de grau 0 e muitas de primeiro grau também, ainda ensinava aos novos aprendizes o básico da compreensão de todo o conhecimento. Alguns alunos do First Rank até o chamavam de cofre de conhecimento ambulante. Mas talvez porque ele espalhasse sua energia muito amplamente por muitos campos, Monroe não progredia há anos. Além da leitura, ele raramente participava de outras atividades, o que o tornava quase invisível entre os aprendizes de alto escalão. Saul, por outro lado, concentrou seus esforços de forma mais específica. No entanto, seu progresso era inegável. Tornar-se um aprendiz de terceiro grau em apenas 3 anos já havia quebrado o recorde da Torre dos Magos. Entre os aprendizes, ele era uma espécie de lenda. Mas Saul raramente interagia com outros aprendizes, ele via principalmente cadáveres e mentores. Nenhum dos grupos demonstrou muita surpresa com seu rápido crescimento. Sênior Monroe. Saul não se comportava como alguém arrogante. Monroe já o ajudara a responder a muitas perguntas, mesmo que fossem sessões pagas, mas Saul mantinha um respeito por aqueles que o haviam ajudado no passado. Você está aqui para ver Concha? Sim, tenho algumas perguntas para ela. Ela sumiu da torre há muito tempo. Tempo suficiente para que alguns pensem que ela já está morta lá fora. Saul suspirou. Ele já suspeitava disso. Se Concha realmente fosse para o chamado Vale dos Elfos que Billy mencionou, ela poderia nunca mais retornar. Ela também estava se aproximando dos 30, talvez dali a apenas 1 ano ou meio ano. Enfrentar o perigo e seguir para o Vale dos Elfos pode ter sido sua última chance de avançar para a terceira posição. Com a saída de Concha, Saul não tinha ninguém a quem perguntar sobre as questões que o preocupavam. Ele olhou para Monroe e disse, obrigado. Ele estava prestes a se virar e sair, mas Monroe o impediu. Saul, antes de partir, Concha veio te procurar, mas você não estava por perto. Então ela me pediu para te dar algo caso eu te encontrasse. Algo para mim? Saul ficou um pouco surpreso. Pelo que se lembrava depois do acordo sobre os sussurros élficos, eles não tinham realmente interagido. Mesmo assim, ela veio procurá-lo antes de ir embora? Se tivesse sido antes de hoje, Saul poderia ter recusado imediatamente. Mas depois do experimento de infusão da alma de hoje, sua curiosidade sobre Concha só aumentou. O que é? Deixe-me ver. Ele não estendeu a mão, ele não iria necessariamente aceitar. Monroe começou a vasculhar suas roupas. Saul franziu a testa ligeiramente. Que tipo de item Monroe carrega por aí assim? Cadê? Eu tinha certeza de que estava com ele. Monroe se examinou por todo o corpo, mas não conseguiu encontrá-lo. Algo assim não deveria acontecer com um aprendiz de mago cauteloso. Talvez eu tenha deixado no meu quarto. Entre comigo e vamos dar uma olhada. Monroe levantou a cabeça e gesticulou para Saul entrar no quarto. Saul deu um passo em direção à porta, então parou. Monroe notou a ausência de passos e olhou para trás. O que houve? Saul sorriu. Vou esperar aqui fora, veterano. Então ele acrescentou, honestamente não estou tão ansioso para receber o presente de Concha. Monroe claramente não esperava por isso. Ficou parado por um instante, com o olho visível além do batente da porta. Aquele olho olhou diretamente para Saul por 3 segundos inteiros. O ar ficou estranho. Saul apertou as pontas dos dedos, calmo e inabalável, retribuindo o olhar de Monroe silenciosamente. Então Monroe se moveu, entrou no quarto e rapidamente começou a vasculhar. Cerca de 30 segundos depois, uma voz animada chamou de dentro. Aqui está. Então Saul ouviu um som de água molhada e esguichando. Guxu. Ele deu um passo à frente rapidamente e olhou para o quarto de Monroe. Ele viu Monroe abaixando a mão do rosto, bem na hora em que seus olhos se encontraram. Os dedos de Monroe estavam envolvendo um globo ocular, recém-arrancado violentamente de sua própria órbita. A tampa havia sido rasgada, e o sangue agora cobria metade do seu rosto e encharcava seu colarinho. Saul levantou uma sobrancelha. Se esse presente fosse um globo ocular esmagado e deformado, ele certamente não o aceitaria.
mas Monroe apenas olhou para o olho destruído e o jogou casualmente no chão. Então, ergueu a mão novamente, 2 dedos cravados na órbita vazia e ensanguentada. Com a ajuda do sangue como lubrificante, eles fizeram outro som úmido e mole enquanto raspavam para dentro. Então Monroe tirou os dedos. Nas pontas, aparentemente, ele estava beliscando alguma coisa. Aparentemente. Porque entre aqueles dedos não havia absolutamente nada visível. Monroe estendeu a mão para Saul. Aqui. Venha pegar. Capítulo 349. O rosto de Monroe estava manchado de sangue, mas ele parecia completamente insensível. Saul não entrou imediatamente. Em vez disso, ficou parado na porta, observando Monroe erguer a mão, polegar e indicador juntos, como se estivesse beliscando algo invisível. Saul quase perguntou: "O que você está segurando?" Mas assim que abriu a boca, engoliu as palavras. Porque ele viu, as pontas dos dedos de Monroe estavam levemente marcadas, como se ele realmente estivesse segurando alguma coisa. Saul deu um passo à frente e pousou o pé no batente da porta. Mesmo agora, o diário não oferecia nenhuma pista. Nenhum grande perigo, murmurou Saul, embora não fosse como se o silêncio do diário lhe desse alguma paz de espírito. Depois desses poucos anos como aprendiz de mago, ele não era mais o mesmo novato que precisava da ajuda do diário para diferenciar cogumelos brancos dos venenosos. Somente com sua percepção mental e instinto, Saul pôde mais ou menos confirmar que o que quer que estivesse na mão de Monroe não era perigoso para ele. Mas era definitivamente estranho. Será que eu realmente quero levar essa coisa? Pensou Saul. Seja Concha quem a quis dizer para mim ou não, vai ser um incômodo. Embora estivesse confiante de que conseguiria lidar com o que Monroe estava oferecendo, Saul ainda estava avaliando se valia a pena aceitar. Ele já tinha muitos problemas pela frente, sem mencionar uma missão que poderia terminar em 5 anos, ou a qualquer momento. Mas quando ele hesitou, uma voz de repente gritou em seu ouvido, ansiosa, frenética: "Ah, irmão Saul, eu quero! Irmão Saul, eu quero, eu quero, eu quero!" Um clarão de luz prateada, e Penny apareceu pousando no ombro esquerdo de Saul, gritando em seu ouvido esquerdo, depois pulando para seu ombro direito e explodindo seu outro ouvido com o mesmo ruído mágico. "Irmão Saul, eu quero aquilo. Mestre, dá-me, eu quero." Saul sentiu linhas escuras se formando em seu rosto. "Quieto!" ele gritou em sua mente. O diário prontamente se abriu em resposta, como se estivesse pronto para colocar Penny de volta lá dentro. A voz enlouquecida e obsessiva desapareceu imediatamente, mas a borboleta do pesadelo não desistiu. Ela esvoaçou na frente de Saul, traçando um 8 no ar. A essa altura, Saul já havia se tornado bom em ignorar aquela luz prateada bruxuleante, mesmo quando ela pairava à vista de todos. Ele deu um passo à frente e entrou na sala, parando bem na frente de Monroe. Monroe, depois de terminar sua última frase, ficou completamente imóvel, esperando por Saul. Saul não estendeu a mão imediatamente. Em vez disso, perguntou consigo mesmo: "Penny, o que Monroe está segurando?" "É essência de cristal velada", respondeu Penny. "Assim como eu, ela existe em um estado liminar entre o físico e o consciente. Mestre, se me der, posso recuperar muita força." Essência de cristal velada? Saul já tinha ouvido o termo antes, mas aqui parecia se referir a uma substância, algo tão místico quanto a própria Penny. "Mestre, você só pode armazenar essência de cristal velada usando carne e osso. Qualquer outro método de selamento que você tentar provavelmente resultará em perda." "É porque carne e sangue podem entrar em contato com ele?" Saul perguntou interiormente. "Não exatamente." Isha. Penny começou a babar. "Quando você guarda na carne, sua mente automaticamente reconhece que há algo ali. Seus nervos então transmitem um desconforto, ajudando você a rastreá-lo tanto no corpo quanto na mente. Mas se você guardá-lo em uma caixa e olhar para a caixa vazia e se perguntar por um segundo se há algo dentro, você nunca mais encontrará a essência de cristal oculta." TCH. A explicação de Penny despertou a curiosidade de Saul. Interessante. Sem hesitar mais, ele estendeu a mão sob os dedos de Monroe e moveu-a lentamente para cima. Não sendo mais um novato no mundo bruxo, Saul não precisou que Penny o lembrasse. Começou a sussurrar mentalmente para reforçar sua percepção. "Há um objeto completamente transparente ali. Minha mão está prestes a tocá-lo. Há um objeto completamente transparente ali. Meus dedos estão a 5 milímetros de distância. Eu deveria estar tocando nisso, agora." No momento em que esse pensamento surgiu, as pontas dos dedos de Saul roçaram em algo. Não tinha temperatura ou talvez simplesmente correspondesse à temperatura da superfície de sua pele. Mas ele conseguia sentir. Tinha certeza. A leve ondulação na ponta do dedo confirmou o contato. Então ele levantou o polegar para encontrá-lo. De cima e de baixo, ele imitou a postura de Monroe, beliscando a essência de cristal velada. Assim que Saul segurou firmemente, Monroe finalmente o soltou. "É melhor guardá-lo em algum lugar que te deixe desconfortável no momento em que pensar nele", disse Monroe, apontando para a própria órbita ocular. "Dessa forma, mesmo que você se esqueça da existência dele, o subconsciente do seu corpo emitirá um alarme desagradável e o ajudará a se lembrar." Ele parecia muito mais normal agora. De fato, o medo vem do desconhecido. Mas quando você começa a operar na mesma sintonia que um suposto mago lunático, você percebe, eles são sãos. Você era o tolo ignorante tropeçando no caos. "Isto foi algo que Concha deixou comigo da última vez que voltou", explicou Monroe. "Ela disse que um dia você viria procurá-la."
Quando esse dia chegasse, eu lhe daria isto. Enquanto falava, ele se abaixou para pegar o olho que tinha acabado de jogar fora. Agora estava nublado e deformado. Ele não se preocupou em tirar a poeira, apenas a colocou de volta na boca. Crocante, crocante. Um pouco de fluido translúcido escorria dos cantos dos seus lábios. Ela também disse, crunch crunch, se você quiser mais, vá procurá-la no penhasco leste do Vale das Mãos Penduradas. Os dedos de Saul instintivamente apertaram a essência de cristal velada. Uma leve dor formigante surgiu na ponta dos dedos. Penhasco oriental do Vale das Mãos Penduradas? É a Floresta das Estações. A voz de Penny retornou agora que o silêncio havia se dissipado, sussurrando suavemente. Pelo menos, é assim que a chamamos. O mundo bruxo costuma se referir a ela como Vale Élfico. Elfos. O coração de Saul deu um pulo. Concha queria atraí-lo para o Vale Élfico. Obrigado, mas não, obrigado, Saul queria dizer. Mas assim que decidiu ir embora, o diário se abriu. Em suas páginas brancas, palavras pretas começaram a emergir. 13 de novembro, ano 316 do calendário lunar, a loucura chamou você, você se virou. O caos pediu para você dançar, você recusou. A dor lhe serviu um banquete, você dobrou seu guardanapo. O ódio se desnudou diante de você, você fechou os olhos. Então, quando a vida te abandona, não reclame da sua impotência. Um aviso de morte. E com base na linguagem, não foi algo imediato. Era como a primeira bifurcação em uma grande jornada. Uma única escolha errada poderia alterar todo o final. Este não foi o primeiro aviso de longo prazo do diário, mas foi o primeiro aviso de morte de longo prazo. Saul ficou instantaneamente sério. A sensação da essência de cristal velada em sua mão tornou-se ainda mais palpável. Entendo. Saul encarou Monroe, tentando avaliar o quanto mais sabia. Eu irei quando precisar. Monroe sorriu. Sem pressa. A neve está chegando. Você tem tempo, vá quando derreter. Penny acrescentou, a Floresta das Estações não tem inverno. Então você não conseguirá entrar durante a temporada de neve. Mesmo com o aviso de morte, Saul não entrou em pânico. Ele até deu uma risadinha. Perfeito. Detesto o frio. Capítulo 350. A região onde a Torre do Mago estava localizada era relativamente próxima dos trópicos. A temporada de neve chegava mais tarde. Entretanto, a estação da neve neste mundo, essencialmente o inverno, também era diferente daquela do mundo original de Saul. Quem decidia se nevava no inverno era um mago local de terceira classe ou magos superiores. Se tal mago precisasse de um ambiente experimental úmido, mesmo no auge do inverno, ele estaria constantemente cheio de chuva e umidade. Se ele quisesse calor, mesmo que ontem tivesse sido um deserto nevado, hoje as flores poderiam desabrochar sob um céu ensolarado. E quanto mais forte o mago, maior a área que ele pode controlar. O continente ocidental, devido a uma grande guerra há um século, não contava com magos de terceira classe. Como resultado, o clima ali seguia obedientemente o ritmo natural das 4 estações. A neve caiu intermitentemente por 3 meses antes de desaparecer da noite para o dia, como se tivesse sido raspada com uma lâmina. O fim da temporada de neve chegou com uma clareza extrema. No 4º dia do 4º mês, ano 317 do novo calendário lunar, Saul comemorou seu 3º aniversário na Torre do Mago. Entretanto, os poucos que sabiam de seu aniversário ou não estavam na torre ou já tinham morrido. Naturalmente, Saul não se importava se alguém comemorasse. Aliás, ele próprio nem sequer se lembrava da data. Naquele dia, ele estava deitado na mesa de experimentos no 2º depósito. Hayden, que havia recuperado seu nível de habilidade, estava agachado, desenhando uma formação mágica nas palmas das mãos de Saul. A formação havia sido desenvolvida pelo próprio Saul, e como Hayden era melhor no trabalho prático do que na teoria, tudo o que ele podia fazer era rastrear o que não entendia completamente. Felizmente, o cara tinha mão firme e era melhor em desenhar linhas complexas do que Saul com uma mão só. Depois de desenhar o nó-chave final, Hayden tentou se levantar, mas seus joelhos cederam por ficar agachado por muito tempo, e ele caiu no chão. Você se saiu bem. Descanse um pouco. Tudo bem. Hayden, que estava com dificuldade para se levantar, simplesmente se jogou de volta no chão. Ele abriu os braços e as pernas, tentando relaxar os membros dormentes. Embora sua forma exterior fosse agora completamente feminina, por dentro ele ainda tinha o temperamento de um homem, nenhum senso de modéstia. Saul desceu da mesa, passou por cima das pernas abertas de Hayden e foi até a mesa de experimentos para continuar refinando a formação em suas mãos. Embora Hayden tivesse alcançado a força de um aprendiz de 2º grau, sua força mental não a havia alcançado. Então Saul não o deixou escrever a formação completa. Sem um entendimento completo, Hayden não seria capaz de completar a seção principal. Mesmo que ele copiasse perfeitamente, não funcionaria. A temporada de neve acabou. Se eu não partir logo, esse diário provavelmente vai começar a me incomodar para me mudar. Na verdade, devido aos avisos de morte de longo prazo do diário, Saul havia planejado originalmente ir ao Vale dos Elfos no primeiro dia em que a temporada de neve terminasse. Mas quando ele estava prestes a partir, o diário enigmaticamente insinuou que ele ainda não estava pronto.
Se ele não estivesse pronto, isso significava que ele poderia morrer no Vale dos Elfos, ou perder algo crucial. Mas o diário se recusou a dizer exatamente o que lhe faltava. Depois de inúmeras simulações mentais e de analisar a situação por conta própria, Saul finalmente conseguiu que o diário mudasse a dica e oferecesse uma solução. Ele então passou mais 2 meses refinando seu plano. Esse plano envolvia as 2 formações mágicas em suas palmas. Esses foram o resultado dos esforços insones e do enorme esforço mental de Saul, uma versão aprimorada da formação do reino mental. Sim, ele pegou uma formação que originalmente exigia um piso de 4 metros quadrados para ser desenhada e a encolheu para caber nas palmas das mãos. Além disso, ele o dividiu em 2 e fixou cada metade separadamente. Agora, sempre que ele precisava ativar a formação, ele simplesmente pressionava as palmas das mãos em um padrão cruzado, como se estivesse batendo palmas, para completar o circuito completo. Então, com a ajuda de Penny, a borboleta pesadelo, ele conseguiu se livrar de pensamentos distrativos e entrar instantaneamente no reino mental. Dentro da plataforma, Saul tinha maior controle sobre seu poder mental e seu corpo espiritual. O diário também assumiu uma forma física, tornando-o muito mais fácil de manipular. A maioria dos artefatos élficos tinha a capacidade de perturbar o corpo espiritual de uma pessoa. Sem a proteção do corpo espiritual, a consciência de uma pessoa poderia ser poluída pelas tentações élficas, levando à loucura ou à morte. Mas o reino mental de Saul era um campo de batalha especial que eliminava as disparidades de força física. Lá dentro, o poder do diário podia ser utilizado em toda a sua extensão. Dentro da plataforma, o corpo-alma de Saul era excepcionalmente estável, capaz de mudar de forma livremente sem correr o risco de distorção cognitiva. Além disso, as outras 4 entidades espirituais também poderiam assumir forma física na plataforma, não mais apenas conselheiros teóricos. Provavelmente essa era a preparação que o diário exigia que Saul concluísse para lidar com as relíquias élficas supostamente bizarras. Embora a formação esteja totalmente projetada e o diário não tenha dado outro aviso, ainda preciso fazer alguns testes práticos, disse Saul enquanto olhava ao redor. Através das aberturas nas prateleiras de armazenamento, ele podia ver os corpos em pé, de costas para ele. Esses caras parecem calmos, mas no momento em que meu corpo espiritual se move um pouco, eles vêm até mim, mais sensíveis que o nariz de um cão. Depois de um longo tempo, Saul completou o último ponto-chave da formação. Ele se levantou lentamente esperando que a energia mágica que fluía por ela se estabilizasse. Em seguida, a formação precisaria ser embebida em uma poção para fixá-la e reduzir a perda metabólica. Hayden, se você terminou de descansar, vem aqui e misture a poção. Saul gritou. Embora Hayden tenha passado 6 meses como cobaia e recuperado as habilidades que havia aprimorado na Câmara de Cadáveres, sua preguiça muito adormecida começou a ressurgir. Muitas vezes lhe faltava iniciativa, precisando que Saul desse ordens explícitas para agir. Isso deixou Saul um pouco decepcionado. Às vezes, ele até desejava que a segunda personalidade de Hayden emergisse para ajudar nos experimentos. Afinal, aquela personalidade era proativa em todos os aspectos. Saul não tinha planos de aceitá-la integralmente, mas quando se tratava de trabalho de laboratório, era realmente incrível. Quando Hayden estava prestes a adormecer no chão, ele se levantou e correu para preparar a poção. Esta poção era crucial. Ela determinava quanto tempo as formações nas palmas das mãos de Saul poderiam durar. Diferentemente das poções prontas, a maioria das misturas de bruxos tinham que ser misturadas na hora para garantir a máxima eficácia. Herman não estava no depósito naquele momento. Para ser preciso, ele havia retornado ao diário, porque Saul havia destruído seu corpo pela enésima vez. Isso se deveu principalmente às ideias e experimentos extravagantes de Saul, que não se importavam com danos ou custos. Ao longo das décadas, o número de cadáveres no segundo depósito diminuiu em vez de aumentar. Quando o mestre da Torre Gorsa soube disso, não se importou. Na verdade, considerou isso um sinal normal de progresso experimental. Nos últimos 6 meses, Saul também notou que a atmosfera na Torre dos Magos havia se tornado cada vez mais tensa. Principalmente do lado do mentor Rum, onde os experimentos de ressurreição pareciam ter dado um salto qualitativo. Quase todos os mentores e aprendizes da torre foram mobilizados para ajudar nos experimentos de Rum. Sob os padrões rigorosos quase severos de Rum, mais de 100 aprendizes de magos operavam como engrenagens bem engrenadas, girando em alta velocidade. Em contraste, Saul, outrora a maior esperança do mestre da torre, havia se enfurnado na Câmara de Cadáveres por meio ano, sem dar um pio. Além de Hayden, ele não havia solicitado nenhum material, o que gerou fofocas entre os outros aprendizes. Saul, no entanto, não lhes deu atenção, continuando seus experimentos metodicamente e encontrando tempo para se fortalecer nas brechas. Quando ele terminou de preparar a poção e estava limpando as mãos com um pano, a caneta de mensagens na mesa foi ativada de repente. Poderia ser uma tarefa do mentor? Saul estalou a língua. Não recebia uma missão havia quase 2 meses. Embora Mentor Rum estivesse liderando um grande experimento, eles não precisaram de nenhum material do segundo depósito. Então, embora Saul não fosse mantido no escuro sobre o conteúdo do projeto, eles só tinham uma vaga ideia do que Rum estava tentando alcançar. Era muito complicado. Mesmo que alguém lhe entregasse a fórmula completa, Saul levaria meio mês para decifrá-la.
A única certeza que ele tinha era que a direção da pesquisa de Rum era completamente diferente da sua. Ela estava focada na transformação de almas. Então, quando a caneta de mensagens foi ativada de repente, Saul ficou um pouco surpreso. Mas quando ele olhou para o pergaminho com leve curiosidade, encontrou apenas 2 grandes caracteres escritos nele: Sair.